Bora. Então, vamos lá, irmãos. Então, hoje nós vamos falar sobre de eclesiologia, a missão da igreja. Me mandou algo. Sua internet está oscilando? Será que é a sua? Será que é a minha? Porque a internet aqui hoje está meio. Os outros oscilou? Eles mandam mensagem. Então vamos lá. O tema hoje é a missão da igreja. A missão e o ministério da igreja consistem em seus propósitos e serviços concretos, que têm o evangelho como ponto central. Então, qual é a missão da igreja? Talvez seja uma pergunta que nós devemos fazer hoje. Qual é a nossa missão? O que a igreja deve fazer? Será que nós sabemos quais são? Os irmãos estão ouvindo? Sim. Será que nós sabemos qual que é a nossa função como igreja, né? Então, alguns temas vão ser esses, né? A missão e o ministério da igreja são diferentes da sua natureza, seus atributos, marcas e ofícios. No centro dessa missão está o ministério, que é o evangelho. E a missão da igreja é o conjunto de propósitos ou objetivos em relação a Deus e aos seus membros, os que estão fora da igreja, e também aos que estão fora da igreja. Os ministérios são os serviços concretos que a igreja realiza para cumprir os propósitos, embora haja muita diversidade entre as igrejas em relação aos seus ministérios. Os comuns devem ser adoração, proclamação, evangelismo, discipulado, socorro e também engajamento cultural. A palavra do Senhor diz em Mateus 5, né? Que alguém está. Lá em Mateus 5,13, diz, né? Vós sois o sal da terra. Ora, se o sol vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocar debaixo do alqueire, mas do velador, e ilumina todos que se encontram na casa. Então essa é a função da igreja, né? Iluminar esse mundo em meio a tanta escuridão, né? As aulas anteriores nós falamos sobre a natureza da igreja, falamos da questão de ser confessional, falamos do batismo, falamos de algumas marcas, né, que é a pregação. Todos esses assuntos são diferentes da missão da igreja. É, tem um livro que diz, que o nome é Qual a Missão da Igreja, do Kevin DeYoung, é bem interessante. Se algum dia algum irmão tiver interesse, é muito bom esse livro. Então, a missão e o ministério da igreja estão centrados no Evangelho, as boas novas de Cristo para a salvação de pessoas pecadoras. Então, existe um anúncio duplo aí no ministério da igreja, né? Primeiro que o Filho de Deus encarnou, viveu uma vida sem pecado, o sacrifício dele foi aceito, ele sofreu, foi crucificado, sepultado, subiu ao céu e vai voltar. Então, essa é uma missão da igreja, anunciar que isso aconteceu. Quem não está anunciando isso, não está anunciando o evangelho. A segunda questão é que seres humanos, pecadores, que ouvem essa verdade, são exortados a se arrepender. Os que creem, né, vêm fazer parte da igreja. Então, a missão e o ministério da igreja consiste em seus propósitos e serviços. Então, é pregar esse evangelho, é anunciar esse evangelho às pessoas. Anunciar que os membros da igreja devem ser essas pessoas, né, que devem levar o evangelho para fora da igreja. E a gente possa exortar as pessoas a isso. Então, fica como, então, é, essa função, essa missão? É, glorificar a Deus, que é o primeiro, que a igreja é doxológica, no sentido que ela glorifica a Deus, promover o crescimento dos seus membros, e aqui não é o crescimento numérico,
A função da igreja é edificar os crentes para que eles cresçam. E, em terceiro lugar, engajar-se no cumprimento da grande comissão, que é evangelizar e proclamar o evangelho. Essas três verdades, elas devem ocorrer juntas. Lógico que na ordem é essa mesmo. O principal é glorificar a Deus. O segundo é edificar os membros. E o terceiro, levar o evangelho a todas as pessoas. Então a igreja, primeiro, procura glorificar a Deus. Todo o ministério da igreja, tudo que ela vai fazer, ela tem que ter isso em mente. Que ela deve glorificar. É o objetivo, difundir a fama de Deus, fazendo com que as pessoas conheçam. Nós devemos glorificar a Deus em cada coisa que fazemos. E temos que ter esse objetivo sempre que formos agir como igreja. Quando novos cristãos começam a louvar, quando crentes estão sofrendo, lidam. Quando o crente louva a Deus em meio às dores, eles estão cumprindo isso. Eles estão glorificando a Deus mesmo em meio à dificuldade. Quando ensinamos nossos filhos a glorificar a Deus, Deus é glorificado. Essa adoração é o que significa dar glória a Deus. Então, dar glória a Deus é simplesmente dizer que conseguimos conquistar algo. Dar glória a Deus vai muito além disso. Dar glória a Deus significa que cada coisa que nós fazemos, é, cada coisa que nos acontece, quando nós continuamos servindo a Deus corretamente, bem dizendo o seu nome, nós estamos glorificando a Deus. O segundo propósito da igreja é o crescimento da igreja. E o crescimento aqui não é numérico. Bom, se alguém quiser perguntar e falar alguma coisa, sabe que sempre pode entrar e fazer isso, né? A questão aqui não é numérica, primeiramente. O objetivo da igreja é o crescimento na maturidade, que cada um dos irmãos da igreja se tornem mais parecidos com Jesus. Mais do que um objetivo limitado ao progresso individual de uma pessoa, a ênfase aqui deve estar no crescimento coletivo. Cada pessoa, nós temos que ter em mente, lógico que nem sempre acontece assim, mas a nossa intenção é que cada membro cresça, avance, conheça, e todas as suas crenças e práticas, a igreja busca o crescimento de todos juntos, como um só corpo. Esse deve ser o alvo da igreja, né? Que cada crente possa crescer, que as suas crenças, aquilo que é pregado, seja praticado, que todos tenham a preocupação de crescer no Senhor como um único corpo. E é isso que Deus fez. Em terceiro, obviamente, é proclamar, é ser missionário nesse mundo e levar o evangelho, né? Nosso Deus é um Deus missionário, enviando seu Filho para nos salvar. E assim nós devemos viver. Essa grande comissão é nossa função, é nosso terceiro propósito. É pegar essa palavra e crescer em fé e espalhar ela para muito além das paredes da nossa igreja e dos muros da nossa casa e da nossa família, saber que cada um de nós, aonde está, é um missionário. Spurgeon já dizia, né? Todo crente ou é um missionário ou é um impostor. E essa é uma realidade. Nós temos que ter essa mente missionária. Missionária não só no sentido de missões transcultural, que também é importante, ir a um outro país, a um outro lugar e levar o evangelho, mas missão no sentido de onde nós estivermos, glorificar o nome do Senhor. Com essa mente tríplice, né, com essa questão tríplice na mente, glorificar a Deus, edificar os membros e proclamar o evangelho aos perdidos, todo o ministério da igreja tem que ser voltado para essas três questões. Não sei se está dando para entender, mas essas três questões são o tripé da igreja. E todo o ministério da igreja, tudo que ela faz, deve estar voltado para essas três questões: glorificar a Deus, edificar os membros e proclamar o evangelho. São três funções que a igreja está. Se ela não está fazendo nenhum dos três, se ela tem alguma coisa na igreja que não atinge nenhuma das três, é sem propósito nenhum. Então, a igreja se envolve no ministério e no serviço a Deus, cumprindo essas três verdades. E aí, como nós cumprimos isso? Adorando ao Senhor, proclamando na pregação, evangelizando, discipulando,
socorrendo aquele que precisa, seja espiritualmente, seja emocionalmente, seja até financeiramente. E também engajamento cultural. O que que é isso? É o crente, que aqui no Brasil ainda é muito pouco, é se envolver com cultura, com produzir coisa boa, entende? E não simplesmente imitar o mundo para que a cultura melhore. A cultura hoje do nosso país, nossas músicas, nossas séries, nossos filmes são, na sua maioria, ruins, pobres e cheios de besteiras. Como que isso pode mudar? Entende? Pode mudar com a igreja fazendo sua parte, produzindo, né? Produzindo música, produzindo não, música cristã, ok, mas música que não só música para ser cantada num culto, e produzindo tanto mais coisas. Então, o culto de adoração é uma atividade especial, né? Eu costumo dizer isso, irmão, e creio mesmo nisso. Quando você vê um crente com dificuldade na sua vida espiritual, você vai encontrar um crente com dificuldade no culto, de estar no culto, de cumprir certas coisas, ou até estar no culto, mas a mente dele não está no culto, ele não está preocupado com o culto, ele está indo lá bater um cartão. Então, é, todas as nossas dificuldades também passam por um culto correto ao Senhor. Sem um culto correto, dificilmente nós vamos ter crentes maduros crescendo em fé. Porque o culto correto vai nos levar a cumprir a missão, que é o quê? Adorar a Deus, glorificar o nome dele, pregar a sua palavra e também levar o evangelho. Então, ali nós aprendemos já isso. E principalmente estamos ali em busca do nosso Senhor. Isso é muito importante. Perguntas até aqui, irmão? Não? A proclamação da palavra, embora faça parte do culto de adoração, não se limita a esse evento. Então, pregar a palavra de Deus faz parte do culto, mas nós não devemos pregar a palavra de Deus só no culto. Deus é desde o princípio um Deus que fala, que se comunica, e seu povo ouve. Então, especificamente a Escritura é o meio pelo qual Deus fala à sua igreja, que deve ser cheia da palavra de cima para baixo. Portanto, pregar e ensinar a palavra é essencial nos cultos de adoração da igreja, no discipulado, nos cuidados de misericórdia, na educação e em tudo que nós fazemos. Por isso que, falando de culto, irmão, uma teologia de culto precisa crescer em mim e em você que está me ouvindo, né? Às vezes, e assim, aqui em Mauá mesmo, e principalmente em Marília, eu tive muito. Quando eu comecei a aprender, eu tive dificuldade até para mudar. O que eu quero dizer com isso? Às vezes os cultos são tão cheios de coisas que eles não são daquilo que necessitam. Então, é, há muita coisa que pode ter no culto, desde aviso. Então, já fui igreja, mas também na minha igreja também já aconteceu, não tanto. Já fui igreja que assim, os avisos são 20 minutos, 25 minutos, e tantas outras. E aquilo, aviso não é lei de graça, né? Ninguém é abençoado por aviso. E isso é uma das questões. Tantas outras podem haver em culto que não abençoa nada. E às vezes o culto é tão longo por causa disso. Aqui em Mauá, agora o culto é 1 hora e meia, né? Por que que é 1 hora e meia? Porque a gente tem basicamente o louvor, oração e a pregação. Mas, como nós vemos de uma outra cultura, de palavra de oferta, eu mesmo e tal, é difícil para as pessoas aceitarem isso. Eu fico feliz que aqui, principalmente o pessoal do presbitério, eles me apoiaram muito no começo em não ter palavra de oferta. Mas as pessoas achavam estranho, queriam. Até diziam, nós passamos dificuldade financeira porque o senhor não quer fazer palavra de oferta. Mas não era simplesmente não querer fazer, eu achava que não era a função daquilo no culto. Então é difícil. Por exemplo, não sei se alguém aqui foi crente nos anos 80, começo dos anos 90. Essa questão de palavra de oferta, como é feito hoje ali, 10, 15, 20 minutos falando, não existia nas igrejas. A primeira igreja que eu vi isso foi a Renascer. E ali, por ano de 95, e depois disso, se espalhou. O Wellington falou aqui. Aqui na minha igreja, pastor, o pastor só dá aviso depois que pregou, orou e deu a bênção. É isso aí.
Nós começamos a fazer isso aqui também. Olha, acho que seu pastor está certo, já deve fazer isso há muito tempo, por ser presbiteriano, e ele está coberto de razão. É isso aí. Então, o culto deve ter aquilo que é necessário, né? Se alguém tiver alguma pergunta, alguma coisa, à vontade, irmão. Portanto, então, pregar e ensinar a palavra é tão essencial para que as pessoas possam compreender tudo isso, que o nosso culto ele deve ser bíblico, que o nosso viver deve ser bíblico, tudo que nós fazemos deve ser bíblico. O evangelismo, então, consiste em atrair os incrédulos com o evangelho. Inclusive, isso é tão importante, irmão, porque se nós atrairmos eles sem ser pelo evangelho, como que eles vão permanecer? Entende? Como que eles vão permanecer se eles são atraídos por outra coisa? Isso é bem complicado, porque às vezes as pessoas elas não foram atraídas pelo evangelho. E aí elas têm muita dificuldade, né? Muita dificuldade. Porque como elas não foram atraídas pelo evangelho, como é que fica? Então, se a pessoa não é atraída pelo evangelho, como que ela permanece depois? E, aquilo que atrai o evangelho, muitas vezes o cara vai querer. Eu passei por isso, liderei jovens, e o que aconteceu? A gente fazia festa para atrair os jovens. Só que eu fiz, ninguém me obrigou. Mas depois para eles ficar, entende? Porque eles queriam o quê? Eles queriam ficar também através das festas. Aí, no começo era tudo festa, e agora? Eu quero festa, não quero, não sei, né? Pregação e tal. Aí virou um problemaço pra gente, né? E isso é mais sério do que a gente pensa, né? Porque depois que você começa uma cultura, aí, meu irmão, para você mudar aquela cultura é muito difícil. É muito difícil. A gente passou por isso, em Marília mesmo. A gente atraiu pessoas de outra maneira, né? Culpa nossa e tal. E aí, como é que ficou? As pessoas às vezes tinham dificuldade de permanecer na igreja. A gente começou a ver isso com o tempo, porque elas tinham uma outra expectativa em relação à igreja. Isso cria sérios problemas na igreja e um pastor novo como eu não sabia lidar direito com isso. Outra coisa é o discipulado. É um processo intencional e para sempre. Não acaba o discipulado. Ninguém se forma no discipulado. E deve ser desenvolvido, deveria, pelo menos, com todos os membros da igreja, até ajudando, né? Para que todos se tornem devotos realmente do Senhor Jesus, seguidores de Jesus e não de homens, simplesmente. Também é um caminho longo isso, para que as pessoas possam compreender e viver essas verdades. Alguma pergunta, irmãos? Até aqui? Espero que os irmãos estejam me escutando. Vocês estão tão quietos hoje. Então, esse propósito discipulado, né, é realizado por meio do culto, do ensinamento, da adoração. Tudo isso pode ser em pequenos grupos, na educação cristã, no aconselhamento pastoral, numa conversa, num bate-papo, quando edificamos o outro e ouvindo a palavra. Já o Ministério de Socorro ou o Ministério de Misericórdia, ele é muito importante. Pode falar, Richard. Ô, pastor, comentário aí que você estava falando sobre Agora o papel da igreja e a galera, o né, som está que saindo aqui, irmãos. O Richard está tá, falando ali, mas não chega aqui para mim. tá ouvindo ou Oh, não? meu Deus. A Kátia respondeu que tá Você está ouvindo. ouvindo o Richard e eu não. Então não chega para mim. Fala de novo. Tá ouvindo aí, pastor? Opa, agora chegou.
É, agora eu que não te ouço. Ô, Bernardo! Segue aí, pastor. Acho que eu atrapalhei a aula. Tá me ouvindo? Mas a criança. Pastor, você tá me ouvindo aí ou não? Agora eu tô. Calma, beleza. Então, eu tava falando sobre. Você fez um Tô ouvindo. comentário sobre. Legal. Então, sobre a parte das igrejas. Que. Sobre o discipulado, sobre crescimento, não ser numérico, e sobre a forma das igrejas trabalharem, né? E tá difícil de conseguir achar uma igreja que ela consiga ter todos esses atributos bíblicos e que sigam isso, né? Quando você acha uma igreja que tem um perfil em alguma coisa, ela vai muito bem, na outra ela pisa muito na bola, né? Então você tem igreja que discipula bem, mas aí você acha coisa no meio do culto que não é bacana, aí outra tem uma teologia boa, só que não discipula. Aí tem igreja, né, igual tem aqui na cidade, que ela tem uma boa palavra, a igreja tem uma excelente estrutura, só que tem falha de caráter e o negócio é meio bagunçado, o culto é ok, tudo é ok, mas não tem o discipulado, não tem o trabalho. Então é desafiador esse ensino que você tem falado aí, porque assim, pra gente que aprende é bom, né? Edifica a nossa fé, mas é um desafio conseguir achar um ambiente assim. Olha, que Deus levante os homens de Deus aí pra fazer esse trabalho, porque hoje o que a gente tem encontrado ou é um trabalho da nossa parte mudar essa realidade, ou a gente precisa ser aqueles que vão fazer a coisa daqui pra frente, né? Era isso que eu queria comentar.
Voltei, irmãos. Voltei, irmãos. Estão me ouvindo agora? Tive que abrir. Parou o eco? Parou. Beleza. Tive que abrir no computador, não sei o que deu aqui, mas agora vai. Desculpa, irmãos. Parou. Agora tá melhor. Mudou aqui o computador e deu problema. Uma pena, mas semana que vem eu vou voltar melhor. É para melhorar, mas não, hoje deu ruim. Então vamos lá. A pergunta do. Acho que se eu entendi toda a pergunta do Richard, é o seguinte, irmãos. As igrejas, muitas igrejas, tirando uma igreja aqui, outra lá, que estão no momento melhor, muitas das igrejas elas estão passando por dificuldade. Então você precisa escolher uma igreja bíblica correta, que você vê padrões bíblicos, que eu não quero falar aqui, cada um você tem que definir mais ou menos um pouco como você entende isso, e ajudar, né? Inclusive aqui na nossa igreja nós precisamos ter ainda muita coisa a melhorar. A gente não pode negar isso. Então as pessoas têm que estar dispostas a ajudarem a melhorar. Isso é um fato, né? Mas toda essa questão, por exemplo, do discipulado, inclusive da pregação da palavra, né? Há locais que praticamente não existe pregação da palavra. Então é duro, é isso, né? Mas é uma realidade. O que seria um discipulado correto? O discipulado correto vou falar da minha mente, tá? Não é aquela questão da pessoa ficar simplesmente comandando sua vida, sabendo de tudo, você tem que contar tudo para ela. Não, mas ter alguém mais maduro que possa te indicar a leitura bíblica, que responder dúvidas, poder sentar de vez em quando em momentos difíceis, ter para quem pedir oração. Seria isso, entende? Não simplesmente alguém que, não, tudo que eu vou fazer, olha, o que eu preciso, olha, me dá uma luz, você. Não, isso eu não precisa. O crente precisa crescer em maturidade. Mas ter pessoas com quem ele possa conversar. Que às vezes não precisa nem ser simples, o pastor da igreja. Mas é aquilo que o Wellington falou aqui, o pastor devia ainda continuar, ter contato com os membros, sim. Eu, às vezes, irmão, acho que. Mas isso aí, eu posso estar errado, eu preciso melhorar. Às vezes eu acho que a grande questão não é nem simplesmente ter um livro para estudar junto. É importante, mas isso não é o grande fator. Mas ter algo a fazer. É isso aí, né? O Rafael colocou investir na bolsa ou em criptomoedas. É isso que os irmãos. Agora não, mas em Marília, era as perguntas que eu respondi. Eu compro um carro ou uma moto? Eu caso ou compro um videogame? E as pessoas queriam que eu respondesse. Então, isso não é discipulado, né? Até isso gera um peso no pastor. E aí foi até erro meu lá em Marília. Eu ficava sobrecarregado, irmão, porque as pessoas queriam saber de mim de absolutamente tudo. E aí, qual que foi o erro crasso que eu cometi? Eu quis começar a aprender coisas que eu não tinha interesse nenhum só para ajudar os irmãos. Mas aí é pior ainda, porque eu não entendia. Há pessoas na igreja que têm que saber mais disso do que eu. Agora é tranquilo aqui, mamá. Pastor, que carro que você acha que eu devo comprar? Não sei, irmão. Nem carro eu tenho, então eu não sei. Compra um que ande e leve no mecânico. Pastor deve discipular todos? Devia, mas é quase impossível, né? É quase impossível. Ele deve estar aberto a todos para estar ali próximo. Inclusive, nós vemos uma fase bem interessante, que as pessoas às vezes nem querem proximidade, né? Então, eu, assim, senti essa pancada em Mauá. No interior, as pessoas não ligavam muito, elas queriam uma certa proximidade. Aqui em Mauá, eu vi que as pessoas elas ficavam com medo de eu querer me meter demais, talvez por aquilo que passaram. Então, eu demorei a acostumar com esse novo modelo aqui de Mauá. Mas o pastor deve estar aberto a falar com todos, irmão, na medida do possível, né? Por isso que é importante, muitas vezes, um pastor tempo integral. Porque senão ele não vai ter tempo, irmão. Ele não vai nem estudar, então ele não vai ter muita coisa nem para falar. Né? Mas o discipulado deve ser intencional, porque aqueles que têm mais interesse, ou indicar um livro, orar junto, estar aberto a aconselhamento pastoral e tudo isso. Cuidado, pedido de oração, tudo isso é importante. Já o Ministério de Socorro e de Misericórdia, que é ajudar os irmãos
vou terminar aqui, aí já respondo a sua. O Ministério de Socorro e de Misericórdia, ajudar os irmãos que passam por dificuldade emocional e financeira, a igreja precisa estar disposta a isso. Isso deve ser a principal questão, mas ela tem que crescer nisso, né? A igreja orar pelos seus membros, pelo seu crescimento na santificação, mas também saber as lutas que eles estão passando, estar aberto a saber se eles quiserem contar, orar, acompanhar, isso é importante. E é um trabalho árduo, tá, irmão? É um trabalho árduo. Então, assim, não vou dizer que todas as pessoas da igreja fazem isso comigo, mas várias fazem. E a Kátia prova, que às vezes eu vou dormir preocupado, demoro a dormir, e às vezes eu não comento com ela o que é, mas ela já tem uma noção. É um trabalho árduo essa questão pastoral. Qual a função do pastor no ponto de vista bíblico? A função principal do pastor é pregar o evangelho, conhecer das escrituras, porque ele deve ser alguém que protege a igreja doutrinariamente, pregar muito bem, cuidar dos irmãos, orar pelos irmãos, visitar os irmãos quando eles permitem, desejam, mas alguns não querem visita, mas não tem nenhum problema também. Mas estar aberto aos irmãos quando eles precisarem. E uma coisa extremamente importante, meus irmãos, é estar próximos dos irmãos quando eles passam por lutas, né? Isso é uma necessidade. O pastor deve cuidar. O rebanho é de Jesus Cristo, nunca é do pastor, mas ele deve cuidar desse rebanho do Senhor. Eu acho que eu respondi. Espero ter respondido. E a igreja deve cuidar desses irmãos. Minha mulher está me mandando mensagem. Eu estou em duas telas, tá estranho? Tá bom. Vou tentar parar. Não sei o que eu faço para fechar outra tela. Vai ficar assim mesmo. Hoje vocês vão ver dois Darcy de vários lugares diferentes. E a igreja deve também cuidar das pessoas, ajudando financeiramente quando possível, né? Inclusive, isso passa até por as pessoas às vezes querem que a igreja. E é difícil eu falar isso porque eu sou pastor, né? Mas quer que a igreja cuide das pessoas financeiramente, mas uma das funções da igreja é cuidar do seu pastor financeiramente. Obviamente, o pastor não deve ter sonhos de ter salários exorbitantes, mas dentro do possível, a igreja devia trabalhar isso. E essa é uma das coisas que, quando eu falo, é até engraçado. E como aqui nem todo mundo é da minha igreja, eu posso falar isso mais abertamente. As pessoas nem perguntam. Mas como é que a gente pode fazer isso para cuidar melhor do pastor e tal? Não há nem muita pergunta, porque essa é uma dificuldade, talvez, das igrejas também. Há muitos abusos pastorais, é verdade, há muitos erros pastorais, é verdade, mas também há muitos abusos da igreja com o pastor. E aí, quando o pastor abre mão e desiste, os irmãos ficam, por que desistiu? Mas, poxa, será que não tinha... Lógico, o pastor não tem que ter muitos anseios financeiros, eu concordo com isso, há muitos exageros, mas se a igreja tem que cuidar dos pobres, um deles que ela deve cuidar é o seu próprio pastor. Alguma pergunta até aqui, irmão? Tá vendo? Falou do pastor, ninguém pergunta. Fala, não, esse que se vive. É a verdade, né, pastor? Vamos falar. Porque, ó, a gente teve uma situação aqui na igreja onde eu tô frequentando aqui em Bragança. O pastor ganhou um carro aqui, cara. Ele ganhou um Ninho. É o Ninho até, deve ser 96, sei lá. Mas foi de um pai de uma moça da igreja. Acho que a Viviane tá até aí, ela sabe. Eu não sei se é membro. Eu sei que ele não é da liderança nem nada, né? Mas eu sei que ele chegou no pastor e falou assim, pastor, tô vendo que você tá aí na maior correria, você só tem um carro, você fica dividindo o carro com sua esposa. Pega esse carro aqui, vai fazer o que você tem que fazer e tal. Tava com o carro na porta da igreja lá na semana passada, e uma das coisas que a gente tava conversando lá na igreja foi sobre esse tipo de situação, né? Porque tem gente que, não fazendo meia-culpa, mas já aproveitando o gancho, o cara quer enfiar o pastor na casa dele até de madrugada, né? O pastor dar atenção pra ele, fazer tudo entre aspas, as vontades dele, né? Quer que o cara ore, quer que o cara coma, quer que o cara se divirta, quer que o cara chore. Só precisa disso mesmo, né? Não, precisa, mas eu entendo que, assim, a pessoa também, a igreja tá aí pra isso, e a pessoa tem que fazer a parte dela, né? E aí, não querendo falar, mas muitos desses, às vezes, nem é dizimista fiel, cara.
Aí E nem se preocupa, eu concordo plenamente com você. complicado. Eu acho que as coisas têm que vir. Eu repito, o pastor não deve ter aquela questão de exagero, querer um salário muito alto e tal. Acho que os pastores têm que cuidar muito mais do coração disso. O pastor não tem que ter isso, irmão. Então, quando minha mulher é prova, quando eu fui ser pastor, eu conversei bem com ela. Eu falei, a gente nunca vai ser rico, a gente nunca vai ter muita coisa. Ela falou, não, sem problema. Então, mas há exageros demais, mano. Há exageros demais. Então, há pessoas que não têm nem mínimo de preocupação. Então, o cara, às vezes a igreja não tem condição. Aí, ok, mas ela está trabalhando para ter. Mas às vezes o pastor trabalha em 2, 3 local. A pregação não é boa, mas não tem nem tempo de ter uma pregação boa, filho. Tem irmão aí, o Rafael Alencar, que está aí, pastoreou a igreja, o Rogério já chegou a liderar a igreja. Sabe o que é isso, irmão? Você, às vezes não tem nem tempo para fazer as coisas. Aí você sai de uma visita vindo do trampo e tal. Lógico, às vezes é necessário. A igreja está começando, não tem condição. Mas às vezes as pessoas simplesmente não se preocupam. E chega uma hora que o pastor sente. Entende? Eu sou pastor, já conversei com muito irmão. Muito pastor que passa por isso. A Cátia fala aqui, ó. Acho que pelos abusos e também porque muitos pensam como vocação não deve ser remunerado. As pessoas falam que não deve. A Bíblia não fala que o pastor tem que ter salário. Então o cara, primeiro, ele nem leu a Bíblia, né? Porque a Bíblia fala que deve ter. Em vários locais, né? São muitos locais que ela fala. Tem que ter amor por servir, só por amor. Mas é que assim, o brasileiro às vezes acha que se você ama uma coisa, você não pode ganhar R$1 por ela. É uma loucura isso. Então como é que vive? Como é que vai ter livros? Como é que vai estudar? Então você encontra gente que não tem como ele estudar. Ele não tem condição financeira de estudar. O Roberto diz aqui, ó, no caso das pessoas gostarem mais de atração e performance do que as escrituras, por esse motivo que é necessário inserir as crianças a partir de certa idade de participar do culto ao Senhor como as escrituras ensinam? Sim. Sim. Eu ainda acredito que na nossa igreja, por exemplo, até mais para baixo, um dia eu quero chegar que elas estejam no culto. Cada vez é mais importante isso, né? Da igreja onde eu pastoreei, acho que, se eu não me engano, a Cátia pode me corrigir aí, era em média aos 11 anos que ia para o culto. Então, a Amanda e o Samuel foram antes, com 7 para 8 anos. Porque eu via que quando as crianças chegavam aos 11 anos no culto, elas não gostavam do culto. Porque elas estavam já há muitos anos só dançando, cantando música, ouvindo a palavra rápida. Agora, ficar sentado lá 50 minutos, uma hora ouvindo, eles não queriam. Então, olhando isso, eu quis que meus filhos fossem para o culto quanto antes. É o caso das gêmeas, né? Falei, ó, o último ano seu em classinha. Ano que vem é culto. Finalmente, o engajamento cultural, né? É o serviço da igreja para o mundo em geral, né? Devemos ajudar os pobres, devemos criar cultura que é música cristã, desenvolvimento na comunidade e tudo mais que você pensar, o crente pode produzir, não só para crente, tá? Inclusive para fora da nossa bolha. Que nós estamos aqui numa cultura podre, caída, e podemos fazer coisas boas. Inclusive no bairro onde moramos, né? Se bem que aqui no Brasil é difícil você cobrar as autoridades, mas a gente está aí num país cada vez mais violento e isso é extremamente preocupante. Vou continuar aqui. Alguma pergunta, irmão? Algum comentário? Pode fazer. Não. Beleza. Então, vamos pensar tudo isso biblicamente, né? O Evangelho tem seus precursores desde o Antigo Testamento, né? Após a queda, o próprio Deus prometeu a redenção, já falamos disso lá em Gênesis 3,15. O cumprimento dessa profecia ia se cumprir em Jesus de Nazaré, e ali, já no Antigo Testamento, o Senhor já começa a conduzir o povo de Israel para glorificar o nome dele. Isso é visto também no Novo Testamento. Efésios 3,21 vai dizer, ó, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações. Esse é o primeiro propósito, já tem a questão bíblica aí, né? O segundo propósito, pela perspectiva de Paulo, ele diz lá em Efésios 4,13, até que todos cheguemos à unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, um estado maduro de homem, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Lógico que não vai acontecer isso do lado de cá, da plenitude de Cristo só
no porvir, mas devemos crescer a cada dia. E o terceiro propósito da grande comissão, ele já disse lá em Mateus 28 e Marcos 16, devemos ir aonde nós formos, indo por todos os lugares que passarmos, devemos levar o evangelho. E a igreja deve aí expandir seus ministérios, né? Adorando ao Senhor. Tá aí um retrato claro aí em Atos de como era a igreja, eles se reuniam, adoravam o Senhor, ouviam a palavra, onde andavam, espalhavam o evangelho, ajudavam os pobres, tudo isso deve ser. Agora, quando a igreja foca uma só, qual que é o problema hoje? Nós temos a igreja da adoração, a igreja da cura, a igreja da prosperidade, a igreja do evangelismo, das missões. Então, cada igreja agora parece que ela tem uma função, dos jovens, dos velhos. Isso é muito ruim. O evangelismo tem que ser parte daquilo que a igreja é, né? Deus confiou isso à igreja e nós devemos, esse ministério da reconciliação é nosso e nós temos que pregar o evangelho. Está lá em 2 Coríntios 5, 18 em diante. E depois disso, discipular essas pessoas, cuidar, aconselhando os homens com toda a sabedoria para apresentar a igreja madura, como diz Colossenses 28. E isso não leva tempo. Tempo. Tempo que eu digo é muito tempo, é décadas. Bonds, acho que é Edward Bonds, não sei que é Bonds o segundo nome dele, um grande pregador. Alguém perguntou assim, ó, quanto tempo demora para uma boa pregação? Um pastor ter uma boa pregação, quanto tempo ele demora? Aí Bonds respondia, ó, no mínimo 20 anos. Então ele estava querendo dizer o quê? Para a pregação começar a ficar boa, você tem que ter uns 20 anos de pastor estudando. A Cátia colocou, o que eu acho muito bonito nas igrejas é ver gente de toda idade conversando e amando um ao outro. Isso aqui é só a igreja tem, irmão. Entendeu? É criança conversando com idoso e tudo mais. Adolescentes. A igreja é tão importante, irmão, porque é ali que o adolescente pode aprender a falar com pessoas mais velhas além da família dele. E o envolvimento com política? Como assim? Abrir um partido político? Partido Batista Reformado. Fala, Rodrigão, pode falar. O pastor falou sobre o engajamento cultural. E nesse quesito da área da política, a igreja tem alguma missão, alguma coisa assim ou não? Eu acho que a função da igreja é ser encontrar pessoas que tenham, como que eu posso dizer, atributos para a política, discipular essa pessoa, ajudar a não demonizar, que ela pode fazer parte da política. Agora, a igreja como comunidade não tem que se envolver, entendeu? Mas sim, por exemplo, é que o rapaz existiu, lá em Marília tinha um rapaz que ele queria ser, chamava Walker. Então eu comecei a sentar com ele, ensinar algumas coisas, para que se ele entrasse, ele servisse bem ao Senhor, mas ele desistiu, tranquilo. Mas pode ter alguém que tenha esse chamado, e a igreja pode auxiliá-lo, ajudá-lo, o pastor pode discipulá-lo, mas discipulá-lo, ajudá-lo, e não simplesmente fazer campanha para ele. Falando sobre abusos, tem um livro com um nome chamado Igreja chamada Tove. Esse livro é bom, Anderson? Eu vi ele e nunca li. Que fala sobre a criação de uma cultura de bondade entre a liderança e os membros, que envolva cada um, onde todos cuidam dos outros. Isso aí é bom mesmo. O pastor tem que ser cuidado, mas quando eu sou o pastor, já tudo bem? Como que você está? Está orando? O presbitério da igreja deve fazer isso com o pastor. E isso evita abusos, como acontece na Hillsong, G12, visão celular. E é perceptível que essa questão na igreja, desde a geração dos demais ministérios, né? Concordo, eu não li o livro, não posso opinar, mas isso aí, se é isso aí, tá certinho. Entendeu? A igreja tem que ter mais voz, ela deve poder se comunicar com o pastor e tudo mais, para um cuidar do outro, para até não ter abuso da liderança. A gente tem tentado fazer isso aqui, né? Mas é um processo grande, a gente tem aprendendo ainda também. Não vou falar que a gente faz isso com maestria, que seria mentira, mas a gente tem lutado para melhorar, para que as pessoas possam ter acesso, conversar, corrigir. Isso é importante. E a igreja em si, quando ela vê abusos pastorais, ela tem que se posicionar, ela tem que defender o irmão que está sendo ali, inclusive o inverso também, né? Porque hoje se fala muito de abuso da liderança, e acontece mesmo, e tem que ser corrigido, mas, irmão, você não sabe o que é a vida de pastor às vezes, né? Tem gente que abusa dos pastores. Entende?
E eu, infelizmente, permiti que gente arrancasse meu couro em alguns momentos. Com muita gente fiz com maior alegria e de coração, mas teve gente que, não importa o que você faça, você tá errado. Mas eu, quando tiver um tempo, eu vou ler esse livro. Um outro pastor me indicou, mas eu não li. Mas é isso mesmo, a igreja tem que ter essa questão dos ministérios interligados, poder falar, liderança, diáconos, presbíteros que possam, se o pastor estiver abusando de alguém, fazendo alguma coisa, passando do limite, alguém possa falar. Isso é necessário. E outras áreas da igreja também, outros líderes da igreja fazer esse tipo de coisa. É onde eu parei. O ministério de ajuda se fundamenta na descrição do Antigo Testamento, né? Que Deus é o pai dos órfãos e das viúvas, temos que ajudar. Irmãos, eu assim, até eu falo isso para os meus filhos, né? Quando eu fui pastorear Marília, eu tive uma dimensão maior, isso como pastor, o pastor principal da igreja, diríamos assim. Como as famílias são desestruturadas, né? Como muitos jovens e muitos outros chegam na igreja, eles não tiveram pai presente, não tiveram mãe. Marília, eu vivi isso muito, assim, de ficar assustado. Inclusive, com alguns deles eu desenvolvi um ótimo relacionamento, porque eu acabei podendo ajudá-los, né? Lógico que eu não sou um pai, não vou suprir isso, é impossível. Até essa, essa expectativa é ruim, porque é impossível que eu faça isso. Mas a igreja é importante, né? A igreja é importante nisso, e cuidar daqueles que sofrem. Alguém ia falar aí? Acho que alguém foi falar e cortou? Não? Então, então, os atos de socorro da igreja devem ser concretos, que é orar pelos membros, orar pelos líderes da nação, orar pelos inimigos, orar pelos pastores, sustentar os pastores, sustentar os mais necessitados, as viúvas. Essa deve ser uma coisa clara da igreja. A posição, a igreja devia ter orgulho de sustentar seu pastor e não vice, não o inverso. Mas óbvio também que o pastor não devia ser aquele que define seu próprio salário. Então, aí, né, isso tem que ser muito bem trabalhado para evitar abusos. Então, a igreja tem que entender que cada um dos membros foi chamado para fazer o bem a todos, não só o pastor. E amar a todos, e ser sal da terra e luz do mundo. Então, às vezes, as pessoas pensam assim: poxa, eu cheguei nessa igreja e achei que não fui muito bem recebido, não tem recepção, ninguém me cumprimentou. Mas quando ele se torna da igreja, também ele não tem preocupação de fazer isso com os outros. A igreja precisa melhorar nisso. Mas, poxa, se você chegou e viu essa falta, como você ajudar também, né? Os novos que chegam. E nós possamos brilhar a luz de Cristo, né? Aos perdidos, aos que chegam não só perdidos, que são crentes, mas chegam machucados, aos que chegam novo. Quem já foi procurar uma igreja nova sabe como não é fácil fazer isso. Chega de constrangido, você não sabe a cultura da igreja, você não sabe se vai ser bom para os seus filhos, você não sabe se o pastor é decente, se a igreja é minimamente sadia. Então, se tiver alguém que ajude, isso é importante. Mas, assim, a experiência que eu tenho tido em Mauá, não sei se as pessoas das outras cidades puderem até comentar, quando eu entrego o número do meu telefone, tento marcar, converso com as pessoas se surpreendem, porque elas têm dito aqui para mim que isso não acontece mais entre os pastores, né? As pessoas não conseguem nem falar com eles. Eu não via tanto isso nem nas outras igrejas em Marília. Em Marília eu via, assim, que os pastores tinham contato e tal, a não ser nas mega church. Mas aqui, até igrejas pequenas, as pessoas têm esse costume de falar isso para mim. Vocês que são de interior tal, o que vocês acham disso? Alguém pode comentar aí? Pastor, aqui os pastores, a grande maioria que eu conheço, são mais acessíveis. Não todos, Não, sim. até aqui na igreja mesmo teve um caso que o meu pastor aconselhou um outro irmão porque ele procurou o pastor dele e não teve. Mas aqui o interior, o pessoal, eles são bem acolhedores aqui, né? Eles têm esse perfil. O interior parece que os pastores são mais assim, né? Fala, Juan, São. por favor, mano. Fala aí. Aqui é a esposa do Juan, a Ana. Ana, por favor, pode falar, Ana. Aqui na nossa cidade, eu acho que depende. Tem aquelas igrejas mais tradicionais, por exemplo, assembleias, que o pastor é meio
como se fosse diferenciado, assim, é difícil você sentar numa mesa e ter uma conversa com o pastor. E tem as igrejas em que o pastor é mais tranquilo, por exemplo, a igreja que nós estamos indo agora, a gente tem total, se quiser sentar e conversar com os pastores, se quiser mandar mensagem, é normal. Mas assim, no geral, você acha o que aí? Eu acho que aqui é realmente mais acolhedor mesmo. É acessível. É acessível. Bacana. O João Gabriel falou, na PIB tem que marcar horário, difícil acesso. A PIB lá é uma igreja, essas mega church lá, né? Aí os pastores, o pastor principal mesmo, você tem que ir. Mais fácil você falar com Deus do que falar com ele. Eu não sei, a Cátia falando aqui, mas acho que igrejas que tem muito discipuladores, alguns pastores acabam encostando nisso. Sim, sim. Alguns sim. E os pastores se acham superstar também atrapalham. Quando o pastor é inacessível, irmão, é um problema, porque eu acho que. Olha, eu tenho uma teoria, tá? Se o pastor é mais próximo do povo, ele prega melhor, porque ele sabe as aplicações que ele tem que fazer na mensagem do domingo. Não estou falando de ficar dando cutucada nos outros, não. Mas estou dizendo aplicar o texto. Se bem que alguns pastores nem pregam a Bíblia, né? Mas aqueles que o pregam, se eles estão mais próximos do povo, eles sabem como aplicar a palavra do domingo. As necessidades daquela igreja. Eles sabem a que eles estão sofrendo, sabem quais são os sofrimentos, e tudo isso, em oração, ele pode colocar dentro da mensagem, sem que seja uma cutucada. Para cutucar, não estou dizendo, mas para trazer alívio, consolo, despertamento, tudo isso junto. Mas há realmente pastores superstar. E eu falo isso que há pastores superstar, irmão, porque em algum momento eu acho que eu passei muito perto disso. Mas, graças a Deus. E vou. Só o João Gabriel que não. Isso aí, se reclamar de mim, apanha. Isso aí ia na minha casa a hora que queria. Chegava lá, meia-noite e era atendido. Ainda comia alguma coisa que a Cátia fazia para ele meia-noite. Que esse gordinho come, rapaz do céu. Alguns erros para evitar. Se você falasse que era mentira, você ia ver. Alguns erros a evitar. A igreja definir sua missão e seu ministério por meio de algo diferente da Escritura. É o que o Rodrigo perguntou aqui. Olha, envolvimento político é um problema. Tem igreja que vocês sabem hoje, ela é voltada mais para a política que qualquer outra coisa. Não tem jeito. Fala, Juan. Fala, meu filho. Ou a Ana. Fique à vontade, pode falar. Aqui, esse ano, foi uma coisa bem espantosa. Todos os pastores de todas as igrejas... Não, a exceção da que a gente está indo e mais umas duas. Umas duas. O resto dos pastores, tudo saiu para vereador. Isso chocou até a população. Assim, para ter uma base melhor, todos aqueles que eram do conselho pastoral da cidade saíram como pastores. E aí o nosso pastor... Saiu para vereador. Isso, pastor. Vereador, obrigado. E muitos membros também. Né? Nosso pastor, conversando com um homem que não é cristão, né? Trabalha acho que numa conveniência, ele falou que as pessoas da cidade estão comentando, né? Olha, os pastores todos saíram vereador e, tipo assim, ficou comentado na cidade, de modo negativo. Eu acho que isso tem muito fator. Porque muitos, eles acreditam que o engajamento político traz mais relevância, pode mudar mais a cidade do que o evangelho. Um deles, inclusive, é conhecido meu e do Juan, na outra eleição entrou em contato comigo e falou, aprendi muito com o senhor, já tem alguma dica? Eu falei, não, se você vai sair para vereador, você não aprendeu nada comigo, meu filho. Né? Eles acreditam, penso eu, que eles podem fazer alguma coisa, mas, ao meu ver, se as orações deles não foram capazes de mudar a política da cidade, não é eles estando lá que vai mudar. Assim, eles têm muito mais... tipo assim, se a igreja não está tendo ali uma diferença no social, porque eles sozinhos ali na Câmara, né, eu acho que... Mudaria. Eu acho que isso vocês estão certos, mas eu acho que a segunda coisa é o seguinte, meu, eu não sei se os outros vão concordar comigo, mas é a minha posição. Ou o cara é pastor ou o cara é político. Ele vai fazer alguma coisa mal feita. Então, se alguém quer ser político, deixe de ser pastor. Assim, ou ele vai servir a igreja do Senhor, que vai ser uma desonra, ou ele vai ser um mau vereador que vai ficar faltando nas coisas lá para fazer as coisas da igreja. Resumindo, vai só atrapalhar. Então, isso aqui na igreja aqui nós colocamos até no estatuto.
Quem é do presbitério não pode. Aí já resolve o nosso problema e mata isso aí. Sim. Outra coisa, a igreja pode se preocupar com relevância, que é outro problema. Ah, não, tem que ser relevante. Quem fala muito em relevância, em algum momento ele vai colocar a Bíblia em segundo plano para continuar sendo relevante, para continuar se achegando às pessoas. Então, é sempre muito perigoso esse assunto de relevância. Para ser relevante, acaba sacrificando o evangelho. E tem coisa que as pessoas não querem ouvir. Então, para você ser relevante, o que você faz? Você aceita aquilo que as pessoas querem. Outra coisa. E também crescimento, né? Às vezes só números. O crescimento da igreja é mais importante que qualquer área, né? Então, eu já passei por isso, eu mesmo, pastoreando, eu via muita igreja assim. Então, vira um pragmatismo. Se está crescendo, está dando certo. Não importa se, às vezes, todo mundo ali é praticamente infantil e tudo mais. Não, isso não é importante. O importante é simplesmente se está dando certo. Isso é muito perigoso. Outra coisa, a igreja reduzir sua missão e seu ministério a apenas um propósito. Se a igreja falar, não, a gente vai ter só da adoração aqui, só de não sei o quê. Isso, então, aí pega um ponto forte do seu pastor ou de algum líder e usa só aquilo. É o que muita gente tem feito. E às vezes não é nem por maldade, mas acaba virando um problema. Algumas afirmações teológicas baseadas nessa aula. A missão da igreja é trinitária. A missão da igreja é fundamentada na obra missionária do Deus Trino. O Pai enviou o Filho ao mundo para salvar os perdidos. O Filho, por sua vez, envia o Espírito para a igreja para proclamar o Evangelho. Outra coisa, a centralidade do Evangelho na missão. A missão da igreja deve girar em torno do Evangelho de Jesus Cristo. Toda a atividade da igreja, seja evangelismo, discipulado, serviço, adoração, cuidado das pessoas, deve ter como ponto de partida o anúncio do Evangelho. Ou para a pessoa crer no Evangelho, ou para ela se arrepender, ou para ela crescer. É isso. O reino de Deus como meta final. A missão da igreja é participar do estabelecimento do reino de Deus na terra, chamando pessoas ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus e preparando-se para a consumação final do reino da volta de Jesus Cristo. E a missão da igreja é global. A missão da igreja é fazer discípulos de todas as nações, cumprindo a grande comissão. Às vezes não é que aquela igreja tem que ter um missionário em algum lugar, mas ela pode se juntar com outras igrejas e sustentar missões. Aplicando tudo isso para a vida. Né? Viver a identidade da igreja. Como membro do corpo de Cristo, somos chamados a viver de acordo com nossa identidade de crente. Isso significa priorizar valores e o ensino das Escrituras. Ao invés de seguir as tendências, querendo ser relevante às tendências da nossa sociedade. Devemos, como crentes, sempre nos perguntar se estamos refletindo o Evangelho, a santidade, a comunhão e o amor de Cristo em nossas vidas. Outra coisa, devemos focar na missão. A igreja não deve ser guiada pelas expectativas do mundo, mas pela missão que Deus nos deu. O mundo sempre quer dizer o que a igreja tem que fazer, e as pessoas param para ouvir, as pessoas dizem que a igreja devia fazer isso, mas o mundo não tem que ditar. É as escrituras que tem. A igreja tem que ser fiel ao evangelho, à escritura. É isso que ela deve ser fiel. E não simplesmente responder às demandas culturais que os ímpios querem. A igreja, eu e você devemos, como igreja, resistir à conformidade com o mundo. O que o mundo quer é que a igreja abrace os seus valores e não o inverso. Nós temos que resistir a isso. Devemos lembrar que o nosso chamado é ser sal e luz. Se nós aceitamos tudo, estamos sendo sal e luz. Outra coisa ainda, nós temos que ter uma participação, você e eu temos que ter, é óbvio que eu sou pastor, uma participação intencional na vida da igreja. Eu devo fazer parte da igreja. Eu devo querer participar daquela vida comunitária. Desejar saber se algum irmão está bem, se o pastor está bem, se eu posso auxiliar em alguma coisa, participar dos cultos, da comunhão, do serviço. E não simplesmente ficar sentado esperando que alguém me procure. Lógico, quando você é novo, eu entendo. Mas depois, não. Vamos lá, meu irmão. Levanta aí, vamos fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa não é criar um novo ministério, viu? As pessoas são doidas para criar coisa nova sem fazer nada. Às vezes alguém chega aqui na igreja e fala, eu acho que precisava ter isso. E a pessoa normalmente está certa, precisava ter. Mas nós não temos condição de ter. Uma coisa, até um senhor novo na igreja,
ele está chegando, vai se lembrar ainda, e ele falou a verdade. Ele falou: é melhor a igreja não ter algo do que ela ter só de nome. Ela fala que tem um grupo de evangélicos que não funciona. É melhor não ter, falar, não temos ainda. É a melhor coisa. Outra coisa, aquilo que a Cátia falou, né? A igreja deve ter unidade na diversidade. Pessoas diferentes, dons diferentes, idades diferentes, tudo diferente, isso é bom. E nós não devemos segregar a igreja por não. Jovem anda com jovem, fulano anda com fulano, louvor com louvor, pastor só com pastor. Isso é errado, destrói a beleza da igreja. Tem que valorizar as pessoas estarem juntas. Devemos priorizar a vida espiritual sobre a social. A igreja deve ajudar socialmente, mas a pregação da palavra e a edificação das pessoas deve vir antes disso. E hoje há um forçar a barra para que se inverta isso. E principalmente, irmão, valorize a pregação da palavra. Sabe, eu sou pastor. Se o seu pastor se esforça para pregar bem, é uma boa pregação, é bíblica, valorize isso. Irmão. Valorize. Conheço gente de muito lugar, inclusive de fora do país, que não consegue arrumar uma igreja que tenha uma boa pregação. Talvez, alguns de vocês, as cidades onde vocês estão, distante, podem passar por isso. Agora, vocês que têm um lugar onde tem a pregação real da palavra, com esforço, com oração, valorize isso. Valorize não no sentido de endeusar o pastor, mas valorizar, falar, que bom que eu tenho isso, grato a Deus, e de vez em quando fala para o pastor isso, que ele vai ficar feliz também. É isso. Perguntas e comentários, irmão? Eu gostaria que vocês fizessem agora algumas perguntas, alguns comentários. Eu ficaria grato da participação dos irmãos. Um por vez, por favor. Senão fica muita gente. Aula top, pastor. Show. Mas tem algum comentário? Manda ver aí. Não, foi bom. Eu achei que foi isso aí mesmo. Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo aqui, a gente tem que valorizar os pastores que estão precisando de ajuda. Às vezes a igreja não é perfeita, mas a gente está aprendendo para isso mesmo. Pelo menos eu penso isso. A gente está fazendo esse tipo de aula e buscando esse conteúdo, né? Vamos pôr em prática, ajudar a fazer a diferença, né, meu? E é isso que você falou, meu. Não tem igreja perfeita, não tem pastor perfeito igual. Eu hoje, um pouco mais velho, um pouquinho mais maduro, eu sei quais são meus pontos. Se alguém perguntar, pastor, o que o senhor tem de bom como pastor e o que lhe falta? Eu sei responder. Eu acho que eu estou falando que eu vou saber certinho, talvez, né? Nem tanto, mas eu tenho pelo menos uma dimensão daquilo que eu sei fazer e daquilo que eu tenho dificuldade, que eu gostaria de ser melhor, mas não sou. O Roberto falou, por vezes valorizamos quando não temos ou perdemos. Eu tinha um pastor muito querido, que eu estou cansado de ouvir, que é o pastor Paulinho. E quando eu fui ficar longe dele, eu senti muita falta. E eu passo por isso, sim. Tem gente de Marília que, às vezes, o João Gabriel não, que ele valorizava bastante a mim lá e tal. Mas ele me liga, agora ele colocou aí que me liga 600 quilômetros, ele me liga, conversa até hoje, mas lá ele já valorizava a minha presença, sempre valorizou. Mas outras pessoas não valorizavam. Aí quando eu fui embora, a pessoa quer ter um contato que nós nunca tivemos quando estava lá, porque a pessoa não valorizava. Então fica difícil. Se você tem, valorize. Você tem assim um bom ministro de louvor na igreja, gente com o coração quebrantado, um diácono amoroso. Poxa, valoriza esse irmão. Valoriza. Entendeu? Às vezes, a gente é rápido em criticar, e às vezes merece crítica mesmo, tem que criticar mesmo, tem que falar, ok, mas quando tem bons fatores, elogie também. Elogie. Por exemplo, vou falar uma coisa simples, de ouvir muita igreja. Eu vejo muita igreja que a dificuldade é a mulher do pastor. Eu, graças a Deus, a Kátia não tem isso. Mas mulher de pastor, normalmente, ela não é elogiada. Se vão falar dela, é para criticar. Se ela faz o certo, alguém vai dizer, é mais que a obrigação dela. Então, mulher de pastor, às vezes, ela não tem nem nome na igreja. O nome dela é mulher do pastor. Inclusive, as pessoas, às vezes, tratam a mulher, aqui em Mauá, muito menos, mas ainda acontece uma vez ou outra. Tratam a mulher como se ela fosse uma funcionária ali. Né? Cobra, não veio aqui, não fez o quê, como se fosse uma funcionária da igreja. Então, é complicado isso. A gente tem que ter uma outra visão disso e saber valorizar quando é bom. E aí sim. E eu vou dizer mais, assim, um bom pastor, irmão, quando o irmão é aquele que elogia quando vai bem, quando ele vai
criticar, ele é melhor ouvido também. Porque ele sabe falar quando tá bem, então ele vai também saber falar quando tá mal. E isso é bom, isso é bom, isso é legal. Algum comentário, irmão? Antes de nós encerrarmos? Rogério Zaratini, explicador, ficou tão quieto hoje. Tá tão quieto aí, Rogério. Rafael Alencar, Roberto, Wellington, João, Elisângela, Márcio, pecador. Ó, o Márcio apareceu na aula. Márcio. Alegria, hein, Marcião? Estamos com saudade do Márcio. Esse é um bom menino de louvor, nos abençoa muito aqui na igreja. Esse pecador aí. E aí, irmãos? Alguém? Algum comentário? Não? Então vamos encerrando por aqui, meus irmãos. Nós vamos fechando por aqui. Agradeço os irmãos. Qualquer dúvida, qualquer dúvida que o irmão tiver, você envia aqui para mim. Vou encerrar a gravação. Deus abençoe, meus irmãos. Fica